Olá, eu sou Isabela Martins Lourenço, número USP 14580081, e hoje eu vou dar início ao sexto e último vídeo da disciplina de Patologia Geral, em que eu vou falar do bloco 6, sobre neoplasias, e eu escolhi a lâmina número 79 para abordar nesse vídeo. A lâmina número 79 descreve um pulmão de bovino com fibrose intersticial e formação de áreas de metaplasia óssea e cartilaginosa. Então, antes de tudo, eu sempre gosto de fazer a definição do órgão, do tecido em que a gente está observando na lâmina. Nesse caso, eu já mencionei que é um pulmão, mas a gente consegue perceber e ter certeza de que é um pulmão a partir de algumas estruturas específicas. Então, primeiro, olhando assim um aumento menor, a gente já consegue ver a divisão dos lobos, então isso já é um grande indício. E aí, aumentando um pouco, a gente consegue perceber, a árvore brônquica e algumas estruturas bem específicas, como, por exemplo, essa região aqui, a gente tem um brônquio, que a gente sabe que é um brônquio, porque o brônquio ele é revestido com cartilagem ao redor. A gente possui bronquíolos, a gente possui alvéolos pulmonares, né? Aqui alvéolos, e os alvéolos eles têm umas características bem interessantes, que é que eles são revestidos. Deixa eu encontrar a imagem de um alvéolo, acredito que melhor aqui. A gente consegue ver alvéolos, né? E os alvéolos eles são revestidos por pneumócitos do tipo 1, que servem justamente para sustentar esse alvéolo, e pneumócitos do tipo 2, que são muito importantes, porque eles produzem um surfactante, que vai ajudar na questão da tensão do alvéolo, e também porque eles têm capacidade de regenerar os pneumócitos do tipo 1, caso haja alguma lesão. Então, eles conseguem produzir, a partir do pneumócito do tipo 2, eles conseguem produzir pneumócito do tipo 1, regenerando esse tecido. E entre um alvéolo e outro, a gente tem a presença do septo alveolar. Lembrando, né, que o alvéolo ele é formado por epitélio simples pavimentoso e abaixo dele tem uma lâmina própria de tecido conjuntivo frouxo, com fibras elásticas, reticulares, que vão ajudar na sustentação, principalmente dos alvéolos e dos capilares alveolares. E os capilares alveolares, eles ficam justamente nesse septo, entre um alvéolo e outro. Esse septo também é composto por tecido conjuntivo e justamente os vasos que eu mencionei, e esses vasos são muito importantes, muito relevantes, porque são eles que vão fazer as trocas gasosas, né? E aí, esses septos entre um alvéolo e outro, normalmente eles são bem finos, justamente para facilitar as trocas gasosas. Só que no caso dessa lâmina, a gente tem um processo patológico, porque esse septo ele tá bem mais espesso e com mais tecido conjuntivo do que normalmente tem. Isso indica provavelmente uma fibrose. Sob a área do próprio tecido conjuntivo também, a gente consegue observar algumas outras estruturas, como a presença de vasos repletos de hemácias, o que é um grande indício de congestão. E o fato do próprio septo estar um pouco mais espesso e a gente conseguir observar áreas com mais tecido conjuntivo, também dá a ideia de uma inflamação, né, por conta do aumento da densidade, a densidade celular mesmo, o que indica um infiltrado inflamatório, né, um processo inflamatório. E essas são características mais específicas das próprias estruturas, então são diagnósticos assim mais secundários, observando as próprias estruturas características do pulmão. Aí agora falando sobre o foco da aula de neoplasia, a gente tem exemplos muito característicos em que, em pequeno aumento, a gente já consegue observar que são essas áreas mais densas e roxas ao longo do pulmão, em que a gente consegue, se aumentar, a gente consegue observar melhor. E nesse caso, são metaplasias. Lembrando que metaplasia é a substituição de um tecido por outro tecido de mesma origem. Então, nesse caso, está tendo uma substituição do tecido conjuntivo por um outro tecido de mesma origem. Aí, neste caso, especificamente, a gente tem a presença da substituição de um tecido conjuntivo por um tecido mais resistente, que é o tecido ósseo e o tecido cartilaginoso. Então, aumentando essa região da metaplasia, a gente consegue fazer a observação principalmente de núcleos de condrócitos da cartilagem, que são células maiores, e a gente consegue ver núcleos bem pequenos, que são os núcleos de osteócitos da matriz osteoide, que é o tecido ósseo, né? Então, a gente consegue observar em várias regiões a presença dessa metaplasia ao longo do pulmão. Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma metaplasia, aqui uma metaplasia, aqui, núcleos bem pequenininhos e mais escuros,
os núcleos maiores da cartilagem, a gente consegue então perceber que essa lâmina a gente contém várias características patológicas, né? Então a gente pode ter aí a presença de congestão por conta dos vasos repletos de hemácias, a gente tem muito provavelmente a fibrose por conta do espessamento do septo alveolar, uma inflamação justamente por um aumento do infiltrado inflamatório e até mesmo por conta da coloração em algumas regiões da lâmina, né, do órgão. E a gente tem principalmente a metaplasia, que é o principal foco do bloco, e a presença, então, desse tecido cartilaginoso e ósseo que não deveria estar ali. E está ali por conta de uma substituição do tecido conjuntivo, que é uma característica da metaplasia. Então, aqui a gente pode observar que tem, ao longo de todo o pulmão, a gente tem bastante metaplasia, não é restrito àquela área que eu mostrei, a gente tem em vários outros lugares, né, que eu tô apontando com a bolinha. Então, aqui nessa região, aqui um brônquio, os vasos praticamente repletos de hemácias, aqui também uma área de metaplasia, a gente consegue observar a coloração mudando um pouco ao longo da lâmina, que caracteriza bastante também a inflamação, aqui a gente consegue ver condrócitos, né, na matriz da cartilagem. Então, eu acredito que seja isso a minha apresentação da lâmina, espero que tenha ficado didático e agradeço pela matéria da disciplina de Patologia Geral.